Fala, guerreiros e guerreiras, sou Endel mais uma vez para outra resolução, uma prova de física também da FUMARC. A gente vai resolver aqui a prova de CFO CBM Minas Gerais 2013, tá? Então aqui para você ter uma noção de como a banca tem cobrado nos últimos concursos, e aí depois, se for necessário, se for possível, né? Também, se você quiser, a gente pode postar mais uma prova, tá? Então, assim, já peço para que, se você está gostando desse trabalho, está sendo ajudado por este trabalho, deixa aqui o teu like, né? Se inscreva no canal, e se for possível também, na descrição do vídeo eu vou postar aqui o link do perfil do meu Instagram. Você vai lá e segue o perfil no Instagram, eu vou postar mais dicas também lá no dia a dia, beleza? CBM Minas Gerais, CFO 2003, vamos para a questão de número 1. Ao se fazer uma medida do ponto de vista científico, são necessárias regras de tal maneira que em qualquer lugar do planeta essa medida possa ser feita por outras pessoas, dentro dos mesmos critérios. Dentro desses critérios, uma pessoa deve escrever o resultado da medida com todas as casas métricas que ela consegue ler no aparelho, que coisa massa, mais a primeira casa que ela consegue ainda avaliar. Por exemplo, ao usar uma régua escolar, que é milimetrada, para fazer uma medida, uma pessoa poderia obter, do ponto de vista de algarismos significativos, critérios científicos à medida de quanto. Então aqui é uma questão sobre medição. Quem vai fazer concurso da Polícia Civil de Minas Gerais é o primeiro item lá do edital. Então, medição importante, algarismos significativos, ordem de grandeza. Mas aqui é simples. Vamos pegar aqui, pessoal, uma régua milimetrada. Deixa eu pegar aqui lá no 9. Eu pego no 9. Aí vamos aqui, vamos na régua milimetrada. Tem aqui a medida do 8 centímetros, por exemplo. Já estou pegando a partir do 8. Aí tem aqui 1, 2, 3, 4. Aí tem um maiorzinho aqui, ó, 5, né? 6, 7, 8, 9. E no 10 tem um maiorzão aqui que vai ser o 9 centímetros. Beleza? Então, assim, por que eu estou colocando de 8 a 9? Porque a letra A e a letra B já é justamente uma análise, né? Saber se esses números estão corretos do ponto de vista de algarismo significativo. Só lembrando, algarismo significativo são aqueles que você consegue definir vendo lá na medida da régua, do paquímetro, ou seja lá qual for o instrumento de medida, termômetro. E um que a gente chama de duvidoso, aquele que você pode avaliar. Ah, será que esse aqui é 5, é 6, é 4? Então, esse sim. Por exemplo, 9 milímetros. 9 milímetros, tá aqui 8, né? Na verdade eu estou colocando em centímetro, né? Vou apagar aqui, pessoal, só para a gente, que é milímetro, né? Eu estava imaginando ser centímetro. Vamos lá, vamos colocar aqui 0, né? E 1 centímetro. Então aqui, ó, centímetro. Então 9 milímetros, esse valorzinho aqui, ó. Então 9 é correto. Só que eu não posso colocar só 9. Eu deveria colocar, por exemplo, 9,0. Porque eu tenho que colocar o que eu vejo, o 9 eu consigo ver, porque está lá, aqui descrito, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui é o 9. Então a medida estaria aqui, mas para eu colocar em milímetros eu teria que colocar mais um algarismo, por exemplo, 9,0, que é o meu chamado número duvidoso. Então o algarismo significativo tem que ter o correto e um duvidoso, e a letra A não pode ser. Por que, Wendel? Porque o 9 é correto e cadê o duvidoso? Beleza, e só lembrando, só é um duvidoso. 9,50 milímetros não pode ser. Porque assim, ele está dizendo mais ou menos, vamos supor que a medida dele seria mais ou menos aqui, ó. 0 até 1 centímetro, então aqui, mais ou menos aqui. Percebe, gente, que se a régua é milimetrada, o 9 eu consigo ver, né? Tá aqui o 9, passou do 9. Então, esse outro aqui, vamos supor que seja 5, né? Então, beleza. O 9 eu consigo ver, o 5 eu estou avaliando. Então, ele já é o meu duvidoso. Eu não posso colocar esse 0 aqui, ó. Beleza? Não posso de forma alguma. Então, a letra A e a letra B estão eliminadas. Por que ainda a letra B está eliminada? Porque ele colocou dois números duvidosos, algarismos duvidosos, e não dá para ser um número correto em notação em algarismo significativo. 12,6. Agora aqui perceba que é em centímetro, pessoal. Cuidado. Muito cuidado agora. Vamos colocar aqui lá no 12, né? Então aqui vamos apagar aqui, ó, só para você entender a medida direitinho. Aqui vamos supor que a gente está medindo alguma coisa mesmo. Então aqui vou colocar 12.
E aqui eu vou colocar 13, né? Então 12,6 seria mais ou menos aqui, ó. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. 12,6 até que está correto, mas está faltando, ó, 12 eu vejo, está aqui o 12, corretíssimo. O 6 também eu vejo, também está aqui, está na linha. Só que está faltando um duvidoso. Então tem 3 números corretos, 12, na verdade 2 números corretos, né, o 12, e o outro correto que é o 6, né? Cadê o duvidoso? Não tem, então letra D, C não pode ser. A letra D está correta. Por que é 12,60? Porque tem o 12, tem o 6 e tem um duvidoso, que é o 0. Então, algarismo significativo é uma questão, um critério de medida não é difícil. Então, quem vai fazer perito, pode ser que caia uma questão de medida, são 10 questões, pode ser que caia uma questão de medida. Se não cair especificamente de medida, pode cair em outro assunto, mas que você dê o resultado em algarismo significativo. Então, é importante que você não deixar isso aqui de lado, tá? A força resultante correspondendo à soma a força resultante corresponde à soma de todas as forças que atuam em um corpo, seja um corpo que tenha sido arremessado verticalmente para cima, atinja uma altura máxima e volte ao local de onde tenha sido arremessado. Considere que a resistência do ar tenha sido desprezível durante essa movimentação. Sobre a força resultante que atua no corpo durante a sua movimentação, é correto afirmar que ela é... Gente, presta atenção. Se o corpo é arremessado verticalmente para cima, a resistência do ar é desprezível, então a única força que vai atuar nesse corpo aí, ó, vou até apontar aqui, ó, é a força peso, né, que no caso seria a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Beleza. Sobre a força resultante que atua no corpo durante sua movimentação, podemos afirmar que ela é vertical para cima? Não, força peso não é para cima, gente. Então aqui elimina. Força peso é para baixo, tanto na subida quanto na descida. Não, professor, força peso é para cima na subida. Não, ela sempre vai apontar para baixo. Você estando subindo ou estando descendo, estando subindo, ela vai agir como uma força de resultante, né, que retarda o movimento. E na descida ela vai atuar como uma força que acelera o movimento. Então, alternativa correta de cara, letra B. Para cima na subida e para baixo na descida, falso. Para baixo na subida e para cima na falso também, beleza? Então, letra B, alternativa correta. Terceira questão. Sabemos que o som são ondas que se propagam no meio material. No vácuo não há sons. Duas pessoas conversam. A voz de Marina é mais aguda do que a voz de Francisco. Em relação às ondas sonoras que cada um deles emite, é correto afirmar que o comprimento de onda dos sons de Francisco vamos lá, velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. Como a velocidade do som ela é constante, vamos supor que aqui na atmosfera seja 340 metros por segundo, a velocidade não vai mudar. O que pode mudar aqui é a relação entre comprimento de onda e frequência. Então, por exemplo, se a frequência é maior, né? Se a frequência é maior, o comprimento de onda é menor, que é para compensar o valor do 340 ali. Beleza? Então, quem é que tem a voz mais aguda? Marina. Marina tem uma frequência maior, certo? Então, a agudez do som, pessoal, quanto maior a frequência, mais o som é agudo, certo? Então, pelo que eu estou vendo aqui, Marina tem uma frequência maior do que Francisco. Então, Francisco tem uma frequência menor, então tem um comprimento de onda. Francisco, que tem uma frequência menor, tem um comprimento de onda maior. Então, é sempre inverso, certo? Ó, Marina tem uma frequência maior, contudo, tem um comprimento de onda menor. Alternativa correta. É correto afirmar que o comprimento de onda dos sons de Francisco como a frequência dele é menor, o comprimento de onda vai ser maior do que a de Marina. E a velocidade de propagação de suas ondas é igual à de Marina, letra A. Alternativa correta, letra A, galera. Então, assim, não tem discussão, certo? Então, é só você lembrar da fórmula. V é igual a lambda vezes F. Então, a velocidade do som
é praticamente é constante, né? 340, vamos supor que seja 340 metros por segundo. A frequência de Marina é maior, então se a frequência de Marina é maior, o comprimento de onda de Marina é menor, certo? E aí ele está dizendo que Francisco, a frequência dele é menor, né? Óbvio, então o comprimento de onda dele é maior. Então tá aqui, ó. O comprimento de onda de Francisco é maior do que o da Marina e a velocidade de propagação de suas ondas é igual a dela. Então, letra A, questão de número 3. Beleza? Vamos para a questão de número 4. Questão 4. Numa residência, todos os aparelhos elétricos são ligados a uma mesma tensão elétrica. Sabemos que a resistência elétrica de um aparelho é inversamente proporcional à corrente que por ele passa. Nessa residência estão ligados um chuveiro de 5.300 watts, uma lâmpada de 60 watts e um ferro elétrico de 1.000 watts. Em relação a esses três aparelhos, é correto afirmar: a lâmpada apresenta maior resistência. Gente, a análise aqui vai ser resistência e corrente. Vamos lá. Primeiro, vamos analisar a corrente. U é igual a R. Desculpe. U é igual a R vezes I, beleza? Deixa aqui guardadinho. Ele vai dizer que a corrente, né, é inversamente proporcional à resistência. Então, quem tem maior corrente vai ter menor resistência e isso dá para a gente tirar aqui, ó. Potência do aparelho é igual a U vezes I. É assim, Wender? Vamos ver, pessoal. Quem tem maior potência, né, visto que a tensão é a mesma nos três, ó, se a tensão é a mesma, quem tem maior potência vai ter maior corrente. Dá para entender? Ó, quem tem maior potência, quem tem maior potência? O chuveiro. Logo em seguida, o ferro elétrico. E em terceiro, a lâmpada. Então, quem tem maior potência, visto que o U não muda, vai ter maior corrente. Então, vamos ver aqui na letra C e letra D, falando de corrente. Ó. A corrente elétrica da lâmpada é maior do que a do ferro elétrico. Né? Errado. Porque a potência da lâmpada é menor do que do ferro. Então, se a potência é menor, então não pode ser, a corrente não pode ser maior. A corrente elétrica no chuveiro é menor do que no ferro elétrico. Não, no chuveiro a corrente é maior aqui, ó. Porque ela tem maior potência, então tem maior corrente. Consequentemente, se tem maior corrente, tem menor resistência. Então, o chuveiro apresenta menor resistência. Olha só, gente, só análise dessa fórmula aqui, dessas duas, na verdade. Porque se eu analisar aqui a tensão, a mesma tensão elétrica, então eu vou facilmente tirar aqui a conclusão de que se eu tenho maior potência, eu vou ter maior corrente. Né? Não é isso? Visto que a U é igual, então quanto maior a potência, maior a corrente. Não é isso, Wendel? Quanto maior a corrente, maior a potência e vice-versa, né? Justamente para a fórmula ficar, para a função ficar ok, né? Beleza. Então, a lâmpada apresenta menor resistência? Não, é muito pelo contrário, a lâmpada possui maior resistência. Não é isso? Por quê? Porque por ela vai passar menos corrente. Quarta questão, tranquilo, né? 3 alunos, Paulo, Joana e Rafael, discutiam sobre o experimento de Rutherford e fizeram as seguintes afirmações. Paulo disse o seguinte: Rutherford percebeu que a carga positiva do átomo não poderia estar espalhada por todo o átomo, mas sim concentrada num local muito menor do que o próprio átomo. Verdade. Paulo, corretíssimo, de acordo com o experimento de Rutherford, né? É uma questão mais química, mas a gente consegue desenvolver aqui também. Joana, o experimento permitiu a Rutherford a descoberta do elétron, contrariando a ideia que havia na época de que o átomo fosse indivisível. Falso, viu? Não foi essa a perspectiva, não. Rafael, no experimento, Rutherford percebeu que os elétrons só poderiam se mover em determinadas órbitas em torno do núcleo, né? Pois nessas órbitas os elétrons não emitiriam energia. Gente, só Paulo estudou direitinho, viu? Só Paulo está correto, alternativa correta, letra C, viu? E aí a gente finaliza
mais uma análise de prova da Banca FUMARC. E eu já peço, deixa o teu like aqui, se inscreva aí no canal, deixa o teu comentário do que tu tá achando desse trabalho. Vou analisar outras provas aí, deem sugestões e conheçam o meu trabalho aqui, tá? Quem vai fazer perito, curso de física perito aqui, ó, em primeira mão. Além disso, também você pode se seguir lá no meu perfil do Instagram para ver várias dicas de física para concursos e vestibulares, no geral. Principalmente para concursos, quem vai fazer PRF, quem vai fazer outros concursos aí. Estamos juntos, física é comigo mesmo. Professor Wendel, um abraço e vamos para cima.